Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, professor de matemática do CEJA Padre Moretti. Estamos aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual e o assunto de hoje será termo geral da progressão geométrica, também conhecida como PG. Vejamos o que é que nós temos para hoje. Termo geral da progressão geométrica, também intimamente conhecido como PG. Senhores, existe uma fórmula que vai nos conduzir, que vai nos levar a calcular o termo geral da progressão geométrica. A fórmula é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vejamos quem é quem nesta fórmula. AN A N é conhecido como termo geral ou o último termo da nossa sequência. A1, A1, primeiro termo, será sempre o primeiro termo da nossa sequência. Que é a letra que vai representar a nossa razão. E N é número de termos ou quantidade de termos. Observe que ali nós sempre teremos das 4 informações, 3 conhecidas e uma será a nossa interrogação. E nós vamos perseguir até descobrir o valor daquilo que ele está nos cobrando. Vejamos alguns exemplos, qual deve ser o nosso procedimento. Em nosso primeiro exemplo, calcule o oitavo termo da PG, 4, 8, 16. Observe que ele nos ofereceu apenas 3 termos e quer conhecer o oitavo. O que fazer? Bom, nós vamos fazer uso da nossa fórmula, mas primeiro vamos identificar aqueles 4 termos, dos 4, 3 serão conhecidos e uma interrogação. Calcule o oitavo termo. Então, A8 é a nossa interrogação. A8 significa o oitavo termo. É aquilo que nós queremos descobrir. A1. A1 é o primeiro termo, é o primeiro valor que aparece na nossa sequência. A1 vale 4. Primeiro termo vale 4, porque foi o primeiro valor que nos foi apresentado. Ainda temos razão. Por que a razão vale 2? Nós já trabalhamos com a razão da PG. Para calcularmos a razão da PG, basta fazermos uma divisão, o segundo termo pelo primeiro. Se você divide 8 por 4, você encontra 2. Por isso que a razão é 2. E ainda falta mais uma coisa, N, o número de termos, e N vale 8. Mas por que, professor, N vale 8? Porque eu sei que a nossa sequência tem 8 termos? Porque ele está interessado no oitavo termo. Observe que ali nós temos 3 informações conhecidas e uma interrogação. Vamos escrever a nossa fórmula, AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E nós vamos substituir letras por números. AN é o A8, o oitavo termo, aquilo que nós queremos descobrir. A1, A1 é igual a 4, vezes que vale 2. E lá em cima, no expoente, temos N menos 1. Como N vale 8, vamos ter 8 menos 1. Agora, o que nós vamos fazer? Resolver essa expressão numérica. Senhores, o que nós vamos fazer ali entre o 8 menos 1? Vamos trabalhar. 8 menos 1, vamos ter 7. Então, vamos repetir tudo só para colocar ali vezes 2 elevado à sétima potência. Entre uma multiplicação e uma potenciação, a potenciação é mais importante. Vamos resolver o 2 à sétima primeiro, repetir o restante. 2 à sétima é o 2 que se repete 7 vezes. Se nós multiplicarmos 2 7 vezes, acompanha aqui, olha. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8,
vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, 2 elevado à sétima potência vai dar 128. E 4 vezes 128 vai dar igual a 512. Portanto, o oitavo termo da nossa progressão geométrica vai ser o número 512. E isso finaliza a nossa questão. Senhores, vejamos mais um outro exemplo do que nós somos capazes ao utilizarmos esta fórmula. Qual é o primeiro termo da progressão geométrica de razão 2 e sexto termo 96? Qual é o primeiro termo? Então, a 1 é a nossa interrogação. Ele quer conhecer o primeiro termo da progressão geométrica de razão 2. Razão 2, está escrito ali, razão 2. Então, já vou colocar que o Q vale 2. E o sexto termo igual a 96. A 6 igual a 96. Sexto termo é igual a 96. Falta alguma coisa, não falta? O N. Quantos termos nós temos? Nós vamos ter N igual a 6, porque ele está falando que existe um sexto termo. Vamos considerar que existe, no mínimo, na nossa sequência, 6 termos. Uma vez que você já tem das 4 informações, 3 conhecidas e uma interrogação, escreva a fórmula AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E vamos trocar letras por números. AN é o A6, que vale 96. A1 é aquilo que nós queremos saber. Ele é a nossa interrogação. Nós não sabemos. Queremos buscá-lo. Vezes que sabemos o valor de que vale 2. Lá em cima, n menos 1. E n vale 6. 6 menos 1. Começaremos lidando com aquela potenciação. 6 menos 1. E 6 menos 1 vai dar 5. Agora, vamos resolver 2 à quinta. Senhores, 2 à quinta, como é que nós vamos fazer para resolver? Vai ser o 2 que se repete 5 vezes. Comigo, hein? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Portanto, A elevado à quinta potência dá 32. Nós queremos isolar o A1, deixar o A1 sozinho. Portanto, vamos retirar o seu acompanhante, que é 32, que está multiplicando. Ele pode passar lá para o outro membro com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Podemos fazer 96 dividido por 32. Aí sim, o A1 ficará sozinho, isolado. Senhores, 96 dividido por 32 vai dar 3. 3 é igual a A1, ou simplesmente A1 igual a 3. E assim chegamos no final do nosso segundo exemplo. Calculamos o A1. Vejamos um outro exemplo, um terceiro exemplo. Determine o número de termos da progressão geométrica 1, 2, 4, 512. Queremos saber N. Tanto é que é a nossa interrogação. Determine o número de termos. Ali está especificado, porque o N é a nossa interrogação. Que mais nós sabemos sobre esta sequência? Conhecemos o primeiro termo, A1. A1 vale 1, está bem específico ali na nossa sequência. Que mais nós sabemos? A razão. A razão vale 2, porque ao dividirmos o segundo termo pelo primeiro, 2 dividido por 1 vai dar 2. Que mais nós conhecemos? O último termo, o AN. Último termo, 512. Olhe com atenção.
Nós temos dos 4 valores, 3 conhecidos e uma interrogação. Então, vamos escrever a fórmula. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E vamos trocar letras por números. O AN vale 512. A1 igual a 1 vezes Q vale 2, elevado a N, que eu não sei, N menos 1. Agora, vamos começar a buscar uma tentativa de isolar aquele N. Para isolarmos o N, isolar significa deixar só. Queremos que o N fique só. Então, nós vamos pegar seus acompanhantes e retirar dali. O primeiro acompanhante é o 1, que está multiplicando, vai passar para o outro membro com operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Nós vamos fazer 512 dividido por 1, e do outro lado vai ficar igual a 2 elevado a n menos 1. 512 dividido por 1 dá 512. E vamos continuar repetindo aquilo que temos do outro lado. 2 elevado a n menos 1. Senhores, o que nós temos que fazer agora é decompor o 512. Vamos trabalhar na decomposição em fatores primos do 512. Observe que 512 é um número par. Se é par, dá para dividir por 12. Desculpe, dá para dividir por 2. E 512 dividido por 2 vai dar 256, que também é par. Enquanto o número for par, você continuará dividindo por 2. E 256 dividido por 2, 128, que também é par. Vai dar para dividir por 2, 64. Que é par por 2, 32, que é par, é por 2, dá 16, que também é par, é por 2, vai dar 8. 8 é par, é por 2, vai dar 4, que é par, é por 2, vai dar 2, que por 2 vai dar 1. Observem, senhoras e senhores, que o 2 se repetiu ali daquele lado 9 vezes. 9 vezes. Então, vamos voltar lá no nosso cálculo e substituir o 512 por 2 elevado à nona. Não se esqueçam que aquele 9 que apareceu em cima do 2 representa a quantidade de vezes que o 2 se repetiu daquele lado. Igual a 2 elevado a n menos 1. Observe que nesta potenciação, as bases são iguais, 2 e 2. Quando as bases são iguais, nós vamos poder simplificá-los, cortá-los e salvar o que restou. Restou 9 igual a n menos 1. Nosso objetivo não é isolar o n, então, para isolarmos o n, falta retirar o último acompanhante, que é aquele menos 1. Ele que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. Teremos 9 mais 1. Aí sim, o n ficará isolado. E 9 mais 1 vai dar 10. 10 é igual a n, ou n é igual a 10. E aí chegamos no final do nosso exemplo. Senhoras e senhores, ao trabalharmos com esta fórmula do termo geral da PG, nós não vamos calcular somente o AN, nós temos várias alternativas. Nós podemos calcular o AN, ou o A1, ou o Q, ou o N. Então, nós devemos calcular aquilo que nos foi cobrado. Senhores, nós lidamos com a fórmula do termo geral da PG. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esta fórmula é capaz de nos dar tanto o valor do AN, ou o valor do A1, ou o valor do Q, ou o valor do N, desde que nós tenhamos as outras 3 informações, a quarta informação, que é a interrogação, seremos capazes de calcular. Assim, não se esqueçam, utilizem sempre esta fórmula. Senhores, por hoje, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.